No só do slide. Pronto. Mandei. Opa. Pessoal, sobre mandar a aula, se alguém perder, vocês podem me perguntar. Eu posso mandar. Eu mandei para algumas pessoas o vídeo, inclusive. Show? Então, estamos gravando. Lembrando que esse é um projeto patrocinado pelo Governo Federal, pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Aldir Blanc, pelo edital Cultura Presente. Show? Então, fontes luminosas. Temos lâmpadas, refletores, que são lâmpadas também, mas que estão sendo refletidas. E o que são esses alternativos? Posso mandar o link da presença aqui? Pronto. O que são esses alternativos? A gente vai ver. Show? Então, tem alguém com o microfone ligado, não tem, pessoal? Se vocês puderem desligar aí, seria show de bola. Deixa eu ver aqui. Esse é o meu. Só para a gente não ter ruído, não atrapalhar aí ninguém. Show? Beleza. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nas lâmpadas, né? Se elas são as principais, se os refletores também são carcaças com lâmpadas dentro, vamos dar uma olhada nessas lâmpadas. A gente tem alguns tipos de lâmpadas. Incandescente é um tipo de lâmpada, que é um dos tipos principais e provavelmente o principal usado no teatro, provavelmente não, com certeza. Eu até trouxe uma lâmpada incandescente aqui, mas a foto, enfim, dá para ver melhor do que a minha, né? Hoje em dia, as lâmpadas incandescentes que a gente usa são basicamente quase todas feitas de... são lâmpadas halógenas de tungstênio. O que isso quer dizer? Que dentro desse vidro tem gás halogênio e esse filamento aqui... Vocês estão vendo meu ponteiro, né? Show? Show. E esse filamento é feito de tungstênio. Por que isso? Tem a ver com química. Eu não vou entrar muito na questão da química, mas basicamente o tungstênio é um material muito resistente a calor. E como é que ela vai produzir luz? A corrente vai passar, vai reagir com o tungstênio, vai fazer ele esquentar e ele vai brilhar. Ele é um material que brilha sob temperatura. Só que as coisas não duram para sempre, né? Então vai ter um momento que ele começa a desgastar e ele começa a evaporar, ele começa a sublimar, né? O que acontece quando ele vai sublimar? Por que ela é uma lâmpada de halogênio? Porque o gás halogênio que está lá dentro entra em reação com esse tungstênio e faz ele decantar de volta para o filamento. Complexo? Talvez. Mas basicamente é o filamento de tungstênio, ele se desgasta, ele sublima, reage com halogênio e volta. O que isso faz? Faz a lâmpada durar cada vez mais. Então, a maior diferença da lâmpada incandescente halógena de tungstênio é que ela dura mais do que as outras que vieram antes. Enfim, simples assim, mas não precisa se ligar nessa coisa da química, não tem problema nenhum. Basicamente, em lâmpadas incandescentes são quentes. Por quê? Porque elas funcionam assim. A corrente passa, produz calor e o calor produz brilho. Show? Transforma energia elétrica em energia térmica e luminosa. Então, a gente tem diferentes tipos, né? Diferentes formas, muitos tipos, na verdade, de lâmpada incandescente. E a gente vai ver elas conforme a gente for passando aqui. Mas, por exemplo, essa aqui é uma lâmpada de bulbo e essa aqui é uma lâmpada de par 64. Ok? Mas a gente vai entrar melhor nelas. Gente, eu não estou vendo ninguém. Agora eu estou vendo, pessoal. Então, temos lâmpadas fluorescentes também, que é um padrão menos comum assim no teatro, mas que a gente usa bastante também. Tubular, né, que a gente vê em qualquer lugar, sei lá, no hospital, em cafeteria, um monte de lugar, né? Essas aqui que são super comuns em casa, esse tipo de coisa. Ela é uma lâmpada fria e ela vem nessas diferentes formas. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que a gente pode usar elas, porque elas são complexas. Tipo, você usar uma lâmpada incandescente é lindo, tem o calor do teatro, mas para você usar a lâmpada fluorescente, você tem que ter um jogo ali, uma ideia. Por quê? Porque ela é fria e porque basicamente todas essas lâmpadas fluorescentes, elas são muito difusas, ou seja, elas espalham muito a luz. Então é difícil você ter a ideia de recorte do teatro e tal. Mas a gente vai entrar
nelas. O importante é entender essa coisa de a incandescente é uma lâmpada que produz calor, a fluorescente não. Mas é tudo lâmpada e a gente vai ver como é que elas funcionam. Show? Alguma questão? Beleza. E tem os LEDs, né? Aí a galera vai falar, mas LED não é lâmpada. Mas ele, na verdade, é um diodo emissor de luz. É isso, né? Por isso que é LED, só que é o contrário, porque é em inglês. Mas é diodo emissor de luz. A coisa da... Pessoal, tem alguém com o microfone? Ai, desliga o microfone deles, Pedro. Desliga o microfone da sala toda. Mais fácil. Já fiz. Show de bola, obrigado, Vini. Então, a gente tem um diodo emissor de luz. A coisa a química do LED é um pouco complexa. Eu não vou explicar muito, não. Mas, basicamente, o LED está dominando o rolê, né? A gente vê... Por isso que eu coloquei que é uma polêmica. Porque conforme o tempo, muito provavelmente todas as luzes de teatro vão começar a ser LED. Porque ele economiza muito mais, é um gasto muito menor. Essas lâmpadas de teatro, a gente vai ver que gastam muita energia. Tipo, principalmente essas incandescentes grandonas, é um gasto surreal de energia. Então, a gente vai passar por elas, mas elas são muito importantes, não nesse formato aí que a gente está vendo, mas no formato de LED de teatro que a gente conhece. Mas a gente vai dar uma olhada. Show! Então, um exemplo de lâmpada é aquele que eu já mostrei para vocês, né? Aquele escritor iluminado pela lâmpada. Aqui em outra cena, isso é uma lâmpada incandescente. É uma lâmpada incandescente spot, especificamente. Claro, as lâmpadas vão ter milhares de modelos, assim como essa aqui é uma lâmpada de bulbo. A gente tem as spots, que é uma lâmpada refletora. Ela em si é uma lâmpada e é um refletor ao mesmo tempo. A gente vai entender, mas o que acontece? Se ela fosse uma lâmpada desse tipo, de bulbo, ela estaria espalhando muito mais essa luz. Como é uma lâmpada spot, ela faz um foquinho. É difuso, mas é um foquinho. Show? Aqui um outro exemplo, que é o mesmo tipo de lâmpada. Um detalhe, essa lâmpada é maravilhosa. Essa lâmpada é incrível, ela é um charme, realmente lâmpada spot incandescente, é muito bonita e muito útil para a peça. Esse é o caranguejo overdrive. Puxa, eu queria tirar essa barra aqui, mas eu não estou conseguindo, porque, enfim, tem o crédito do Renato Machado ali embaixo, que o Renato Machado, na verdade, é o iluminador dessa peça, e ele fez essa área, né? Por exemplo, aqui a gente vê, ele tem essa caixa de areia, e aí qual a maneira que ele escolheu de iluminar essa caixa? Ele colocou 6 lâmpadas nesse retângulo, fazendo essa caixa, e é lindo. Dá essa vibe, assim, é realmente uma ambientação, sabe? Eu acho maravilhoso. Agora, vimos exemplos de lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes, né? Como é que a gente usa? Por exemplo, trouxe aqui um exemplo que a gente já viu, mas é isso, né? Tipo, essa lâmpada fluorescente tubular em específico, ela é muito bonita, né? No teatro, ela dá um efeito, esse efeito de linha. Você constrói um desenho mesmo, geométrico. Então, nesse caso em específico, tinha essa linha no chão. Seria até uma ribalta de fluorescente. E fazia esse contraluz na galera, ao mesmo tempo que iluminava o cenário, que era o cubo. Então, é bem bonito. Só que ela é complexa de usar mesmo. Mas se você estiver pensando em criar formas lineares, ela é bem interessante. A questão é que isso é um pouco mais de eletricidade, mas ela não funciona muito bem se você ligar ela diretamente numa mesa de luz. Por quê? Porque a mesa de luz, a gente vai ver isso na aula que vem, mas a mesa de luz, ela dimeriza as coisas. Então, você liga a parada a 30%, a 40%, a 50%. Esse tipo de lâmpada, se você fizer isso, ela até vai funcionar, só que ela tem risco de queimar, porque ela funciona com um reator. Então, a luz começa a fazer... começa a dar uns bagulhos assim e ela começa a piscar. Inclusive, nessa cena, eu usava esse efeito propositalmente. E eu queimei 2 lâmpadas, conforme as apresentações foram rolando.
Então, o que costuma se fazer quando você usa esse tipo de lâmpada fluorescente tubular é ligar ela direto na tomada, porque aí ela está numa corrente contínua, de tipo, por exemplo, se ela está em 110, ela vai estar em 110 sempre, ao invés de você ligar na mesa e ficar variando a voltagem que chega nela. Show? Esse é lindo, né? Essa peça Mamãe é a luz de um grande amigo meu, Felipe Lourenço, e aí você vê, né? Onde é que a gente quer chegar com tudo isso? Porque o que o Felipe pensou, né? Essa era uma peça que o Alamo Facó, que é esse ator, era um monólogo e ele falava sobre a mãe dele que estava morrendo e que ela estava no hospital. E boa parte do monólogo ele se passava no hospital, ele indo visitar ela no hospital, falando com ela e tal. E aí o que o Felipe fez? Eu vou colocar lâmpadas fluorescentes. Só que ele não só colocou lâmpadas fluorescentes, como ele colocou as coloridas, que são lindas demais. E colocou fazendo esses desenhos lineares na cena, pintando o cenário. E o que é mais hospital do que lâmpada fluorescente, né? Então, era um estrondo essa luz, principalmente por causa das lâmpadas, e era uma coisa muito simples. Tipo, eram só umas lâmpadas penduradas, mas davam um charme assim incomparável. Tinha esse momento que virava para azul, e você vê como as coisas simples é que... Porque quando virava para azul, tu falava, não. E era um momento de mudança assim da cena que era lindo demais. E você vê aqui, ó, que ele usa também a branca, tá vendo? Dá ainda mais essa sensação de hospital. E aí você começa a pensar nessa coisa da temperatura mesmo. O que é quente, o que é frio? Essas lâmpadas são frias, ele está num ambiente frio. Tipo, a gente vai... Claro que não é sempre isso, né? Porque a galera está na neve que você vai sempre usar coisas frias. Mas é um bom pensamento. E aqui a gente vê também as coisas alternativas que eu falei, que a gente vai falar mais para frente, mas já tem várias coisas alternativas aqui. Primeiro que ele está usando as lâmpadas spot que eu falei, tá vendo? As lâmpadas spot iluminam de baixo para cima a cadeira e o álamo também. É lindo. Aqui, na mangueira que chega na lâmpada, ele colocou esses pisca-piscas, esses brilhos que, na verdade, eram lampadinhas mini incandescentes, assim, lindas, e que também ficavam penduradas, só que não tem foto, também ficavam penduradas e era maravilhoso, parecia estrela. E aqui, por exemplo, tem essa bola de LED, tem essa lava-lamp aqui, então várias maneiras de você criar um ambiente completamente de maneira alternativa, né? Alguém tem alguma coisa? Tá dando para acompanhar? Eu sei que meu vídeo tá travando, galera, mas, puxa, complexo. Não tá, não. Ah, é? É. Ah, que bom, Tá de boa aqui pra mim também, tá. Fede. Pô, que maravilha, eu achei que tava travando. Show de bola. Beleza, então vamos seguir. Refletores. Falamos bem das lâmpadas. Óbvio que falta 1000 coisas para falar das lâmpadas, mas a gente vai passando pelos refletores que tem bastante coisa. Deixa eu ver que horas são. Show. Então, repito mais uma vez, refletores são carcaças com lâmpadas dentro. Então, continuam sendo lâmpadas, mas a gente vai falar aqui dos tipos de refletores e dos tipos de lâmpadas que eles têm. Vamos falar de vários. Par 64. A gente vai falar dos principais de teatro, tá? Existem muitos outros, muitas versões, muitas marcas, mas a gente vai falar dos principais modelos, que é o que a gente vai encontrar principalmente aqui no Brasil e no mundo inteiro também. Beleza? Par 64, classicão. Fresnel. Eu vou entrar depois, né? Tem galera que fala Fresnel, tem galera que fala Frisnel, tem galera que fala Frenel, é uma polêmica. PC. Não tá dando para ler. Eu não acredito. Alguém, como é que eu coloco? Tudo bem. É uma tristeza. PC. Você tá passando com a setinha, ô Pedro? Tenta clicar em cima. Eu já cliquei. Ah. Não entendo. Pedro, Tudo se bem. você apertar o F11, ele não expande? Vamos ver? Não. Clicar 2 vezes? Tudo bem, galera. É o PC. Tá dando para entender. É o PC. Elipsoidal, que o pessoal chama de elipse. Locolite,
ou local light, ou enfim, mais local light. Set light. Par LED, é par, só que LED, par LED, é o que estaria escrito ali. Ribalta de LED. E moving light, ok? Vocês vão receber o slide depois também, e aí, enfim, vai ter o nome das coisas. Então, vamos para par. Par 64. Por que é par 64? Porque tem vários tipos de par. Tem par 54, tem par 32, tem par 500, tem um monte de par. Mas a principal que a gente usa é a par 64, ok? Ela é uma das mais fortes, ela é super potente, e ela brilha muito. E aí, por exemplo, se você for usar uma par 500, ela já é metade da potência. Então, tem vários modelos de par, mas a gente vai ficar principalmente na par 64 aqui. Se algum dia vocês se depararem com outra par, me liga. Ela tem diferentes focos. Tem o foco 1, tem o foco 2 e o foco 5. Não tá dando para ler? Que pena. Mas tudo bem, eu explico. A foco 1 é um facho bem pequeno. É como se fosse bem fechadinho, assim, a gente vai ver até a imagem. Ele é bem fechadinho. A foco 2, ele abre um pouquinho mais, e a foco 5 é mais espalhada. Basicamente isso. Aí você me pergunta, mas cara, por que não tem 3 e 4? Eu não sei. Ninguém sabe. A gente tem que perguntar aí para a galera da GE, que é o pessoal que fabrica essas lâmpadas. Não se sabe, mas existe foco 6. Por que eu não coloquei aí? Porque ela é mais rara, assim, de você encontrar só alguns teatros, muito raramente você vai encontrar foco 6, e é um pouco lógico, né? A foco 6 vai ser uma foco 5 ainda mais espalhada, ela vai abrir bastante. É importante a gente perceber por que isso acontece. Porque se você olhar para foco 1, ela é lisinha, né? Então a luz, o filamento dela está aqui. É o mesmo esquema da lâmpada lá de bulbo que a gente falou. É a mesma coisa. Exatamente. É uma lâmpada incandescente. Essas lâmpadas que a gente vai falar aqui, até exceto os LEDs, são todas lâmpadas incandescentes. Então, o que acontece? Essa lâmpada aqui está dentro dessa carcaça. Simples. Por isso que é um refletor. Mas isso é uma lâmpada que você tira do refletor, saca? Tipo, é só uma lâmpada. Só que é uma lâmpada bem grande. E aí, o que acontece? O filamento dela está aqui. Ele esquenta, vai produzir a luz. Ele vai atravessar essa lente e, como a lente é lisa, ele vai passar bem tranquilo. Então, ele vai projetar a imagem do filamento no chão. Eu vou mostrar isso com calma. O foco 2, você vê que ele já é meio granulado, tá vendo? Que ele é meio desfocado. E o que isso vai fazer? Vai fazer justamente o que era focadinho, vai desfocar um pouco, porque vai refratar a luz. Então, ele vai passar por essa lente, vai refratar e vai tornar a luz mais difusa. Ok? E a foco 5, que aí é que nem farol de fusca, né? Todo mundo já viu isso. Tem esses vários gominhos e aí refrata a luz muito mais vezes e expande bastante o alcance dela. Ok? Eu esqueci de colocar aqui, quando eu for mandar para vocês eu dou uma consertada, mas ela é 1000 watts. Isso é bastante coisa, galera. 1000 watts é bastante coisa. É forte. É uma lâmpada que brilha muito. Se você liga ela no máximo, parece que você ligou o Rio de Janeiro no máximo. É bastante luz. Então, por isso que ela é bem útil para iluminar espaços grandes, para iluminar teatro. Atenção, 110 volts ou 220 volts. Isso é muito importante. Todos os refletores que a gente falar daqui para frente vão todos ser 220 volts. Mas a par, ela tem a versão 110, que na verdade é mais comum do que a 220. Então, o que acontece? Você vai chegar num teatro, todos os teatros que você chegar na sua vida, exceto lugares alternativos, tipo casas ou salas, coisas assim, podem ter tomadas 110, mas todos os teatro mesmo, vai ser tudo 220. Se você pegar uma par 110 e ligar no 220, ela faz e acabou. E aí lá se vai 150 pratas, que é quanto custa uma lâmpada dessa. Então, o que acontece? Você precisa ligar ela com um cabo de série. Isso é uma coisa mais técnica, não é uma coisa tão artística, e aí, enfim, o curso não é tanto sobre técnica de luz. Mas eu posso também botar depois aqui a foto do cabo de série e do cabo de paralelo. O que acontece? A série,
ela vai literalmente ligar as coisas em série da questão da eletrônica. Então, você vai dividir a voltagem que chega. É assim que a série funciona. Então, se você está chegando com 220 e você liga na série, você vai... Porque a série funciona assim, né? Um cabo que tem duas saídas. E aí ele vai dividir a voltagem nessas duas saídas. Então, você vai pegar a corrente que está chegando 220 e vai dividir para 210. E aí você liga duas pares juntas. Simples assim. Então, a par 110, ela vai basicamente sempre estar ligada junta, a menos que ela esteja ligada numa tomada 110. Senão você vai queimar. E pior ainda, você queimaria as duas juntas. Ok? E o paralelo, o que é? Felipe, quer falar? Eu queria só tirar uma dúvida, Pedro, desculpa, que eu sou bem leigo nisso. Imagina. Essa questão do foco, quando eu vou comprar lâmpada, o foco já vem definido ou eu consigo trocar? Não, o foco dessa já vem definido. Tá. Sim. Se você for comprar a lâmpada, você tem que ver qual é o foco que ela tá. Aí, normalmente, ela vem com essa nomenclatura aqui, esse hashtag, né? Aí significa foco 1, ou vai estar escrito foco 1. Se você comprar na gringa, vai ter outros nomes. Aí vai ter FFSP, tem várias coisas diferentes. Mas aí qualquer coisa me liga também. Então, muito importante isso. Vitinho, quer falar? Eu queria saber se você pode trocar essas lâmpadas de carcaça sem problema nenhum. Pode, com certeza. E é isso que a gente faz, inclusive. Se você tem mais lâmpadas do que carcaças, coisa que acontece bastante, na verdade não. Na verdade, o que acontece mais é você ter mais carcaça. Mas se você está precisando trocar, dá para trocar. Você tira a lâmpada da carcaça, bota no outro sem problema algum. Show? Ótima questão. Então é isso, galera. Muito bom, César. Pô, o César sempre me salva. É isso, galera. Se você tá... A gente vai super falar isso também na próxima aula, mas se você tá no processo de montagem, você nunca... A gente chama de bater, né? Você nunca... Bater e testar a mesma coisa. Você nunca vai testar o refletor no 220. Nunca. Mesmo se a lâmpada for 220, essas lâmpadas são sensíveis. Elas podem ser gigantes, mas elas são bem frágeis, na real. Então, de vez em quando, você dá uma pancada de 220 na lâmpada e acabou. Ela vai embora. Assim como no 110. Isso é importante. Boa, César, muito bom. Se você for testar uma par, testa duas juntas numa série. Porque quando você testa uma só, mesmo que ela seja 110, você testar no 110, de vez em quando ela queima. Então, se você tá também, óbvio, você vai para um teatro, você vai ter um técnico, você pede ajuda do técnico, ele vai te ajudar e tal, toda essa questão. Mas fiquem ligados nessa coisa do 110, 220, sempre testa no 110, sempre testa, inclusive, não monta sem testar, mas a gente vai falar também isso na próxima aula, ok? E aí a gente tem os exemplos aqui, para eu parar de ficar fazendo forma com a mão. Isso seria o brilho de uma foco 1. Show. O brilho de uma foco 2, você já vê que ele ainda é pequeno, né? Mas, na verdade, não é o brilho, né? É a difusão, porque o brilho é bem alto. Mas esse seria o foco 1. Aí você vê que ela dá uma difundida de leve. A gente também vai falar da coisa das gelatinas, mas existe o difusor, que se você coloca o difusor numa lâmpada, ele faz basicamente esse serviço aqui. Que o difusor é exatamente essa parada aqui, da foco 2. Imagina, Gabi, sem problema. É exatamente esse negócio aqui da foco 2, só que num papel. Então, você coloca na frente de qualquer refletor e ele vai funcionar como se fosse esse granulado aqui e vai difundir a luz. Então, por exemplo, essa foco 1, se eu colocasse um difusor nela, ela iria virar isso aqui, só que com menos brilho, porque o difusor vai tirar o brilho dela. E a foco 5, você vê que ela já é bem mais aberta, né? Ela dá uma lavada. E aí a gente vai ver para que a gente usa também essa galera, porque elas vão ter funções diferentes. Essa é a graça da parada. Por isso que a par é tão versátil, porque ela é barata, ela é fácil de montar, ela é fácil de transportar, ela é muito versátil em todas as situações, porque você tem essa variedade de focos e você pode montar ela para diferentes propósitos. E você ainda pode girar o filamento dela. Então, tá vendo o filamento dela aqui, né? Tem essa paradinha. Esse negócio é uma coisa que você coloca a mão dentro com luva
não façam isso sem luva, porque você pode tomar choque. Inclusive, olha primeiro se tá tudo certo, assim, só, tipo, não tem um cabo solto, coisa assim. Aí você segura e gira. E aí a linha, o filamento vai girar junto. Isso é super útil, porque você pode fazer a par e ir para onde você quiser. Você pode fazer um desenho diagonal, você pode fazer um desenho deitado, um desenho, o que você quiser, você faz com ela, tanto com a Foco 1, com a Foco 2, com a Foco 5 e com a Foco 6. Beleza? Mas cuidado quando for fazer isso. E aí a gente tem exemplos de Foco 1 aqui. Eu já mostrei essa foto também. Essa menina, por exemplo, que estava bem fechado nela, o que está iluminando ela? Uma Foco 1. Simples assim. Era uma parzinha Foco 1 nela, iluminando ela. A par estava ligada com outra, tá? Só para vocês não acharem que ela estava ligada sozinha, senão ela ia queimar. Aqui é um exemplo que eu tirei de um site aí na internet, que isso é importante, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui. A gente tem, beleza, a gente tem essa abertura aqui. Mas se você distanciar essa lâmpada, vai ser muito maior. Então, a abertura não está de acordo só com o foco, está muito mais, na verdade, de acordo com a distância. Na verdade, o 50% dos dois. Mas a distância, de vez em quando, se você tem uma vara que é muito alta, de vez em quando num teatro que você usaria uma Foco 5, você vai usar uma Foco 1, porque vai espalhar muito. Uma coisa importante é que a Foco 1 tem naturalmente um pouquinho mais de brilho. Só, enfim, ela brilha um pouquinho. É verdade, Gieliane estava nessa peça. Então, por exemplo, aqui dá para ver que é uma vara assim, relativamente alta, tipo, os fachos você vê que eles estão bem fechadinhos, e dá bem esse desenho marcado da Foco 1, ok? Mais exemplos. Marcado na fumaça também, né? Você vê que o facho ele é bem fino, ele é bem marcado e faz se desse para ver o chão aqui, né? Ia estar bem o desenho do filamento no chão. Aqui, inclusive, por exemplo, eu girei eles na diagonal para fazer esse foco, esse contra cruzado na diagonal na galera. Ok? E essa foto aqui também que eu já mostrei é também Foco 1. Na verdade, isso é Foco 1 com difusor. Fica aí a dica. Eu só tinha Foco 1 para fazer essa galera, e fazer é iluminar, tá? Eu só tinha Foco 1 para fazer essa galera, só que não estava abrindo o suficiente, eu não tinha altura suficiente. Então eu falei, vou jogar difusor. Joguei difusor nas duas, abriu mais e consegui fazer o pessoal inteiro na linha. Ok? Éder, para fazer um corredor desse, é melhor Foco 1 e Foco 2, ou tanto faz, Foco 1, Foco 2, Foco 5? Depende do lugar onde você está, da altura que você tem, do que você vai estar iluminando, mas em geral, não é regra, nada aqui é regra, mas em geral, se você quer fazer um corredor, é melhor usar Foco 2. Ok? Eu vou mostrar isso. Esse aqui também é um exemplo. A menina estava com duas Foco 1 bem em cima dela, as duas lâmpadas no mesmo lugar. Okay? Exemplo de Foco 2. Aqui, você vê que não é uma coisa que você identifica claramente, né? Essa lâmpada aqui é uma Foco 2. Você poderia falar também que ela é uma Foco 1, mas ela estava muito alta e eu coloquei varrendo a parede e batendo um pouco no chão ainda. Então tinha essa coisa bem... a foto também dá várias impressões, mas ela pegava desde cima até embaixo. Enfim, é um exemplo também de como as utilizações são variadas. Essa aqui é Foco 5 iluminando a parede, com gelatina, inclusive lavanda. Então, enfim, várias utilidades aí. Aqui, Vitinho, é o que eu estou falando. Ó. Esses corredores todos, essas laterais todas, aqui do outro lado, aqui a gente está vendo nesse ângulo, né? Mas se tivesse o outro lado do palco, ia ter um exatamente igual, que é aquele esquema de lateral que eu mostrei para vocês. Aquela coisa... Então, todas essas lâmpadas aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa, são todas Foco 2, fazendo o palco inteiro. É basicamente uma geral, tudo de lateral, e fazendo iluminando o palco inteiro da galera. Ok? Por que eu usei Foco 2?
Porque se eu usasse foco 1, ia ficar um monte de buraco. Não ia fazer tudo igual, não ia fazer tudo homogêneo. Aí eu usei foco 2 porque abriu legal e faz todo mundo. Inclusive, essas foco 2 aqui tem difusor também. Porque na situação que eu estava, na altura que eu estava, eu vi que eu precisava de um difusor. Ok? Aqui também, outro exemplo, lateral, corredorzinho. Foco 2. Não dá para ver o refletor, mas eles estão aqui, né? Ele tá vindo aqui, faz assim, e aqui, faz assim. Ok? Na verdade é assim, né? Tem um aqui e outro aqui. Aí outro aqui e outro aqui. Que aí eu faço tudo, eu faço o corredor inteiro. E mesma coisa, ó, aqui dá para você ver claramente o que eu acabei de falar. Ó, esse cara aqui faz essa área aqui, ó, mais ou menos. Aí eu pego esse cara e jogo lá, ó. E aí eu faço tudo. Só que eu faço tudo a partir daqui, mais ou menos. Identificar o teatro, esse é o Teatro Tablado, do Rio de Janeiro. Então eu jogo aqui, você vê que esse aqui, além de estar mais para trás, ele é um pouco mais para baixo, e esse aqui, além de estar mais para frente, é um pouquinho mais para cima. E aí você... Claro que a questão da afinação, eu não vou ter como ensinar aqui completamente, mas você vê ali no bom senso, você entende que, na verdade, você coloca um refletor e o outro tem que vir logo à frente. E aí você não deixa buraco. O importante, quando você está querendo fazer a coisa homogênea e iluminar uma área, é não ter buraco. Então, fiz aqui, peguei aqui, e aí eu faço luz, a simetria. Então, eu faço o mesmo simétrico do outro lado. Ok? E aí eu tenho essa área completa, e aí eu tenho outra linha ainda para pegar o proscênio, bem proscênio mesmo, fazendo exatamente a mesma coisa. Show? Deu para entender? Foco 5, a gente estava no foco 2 e foco 5. O foco 5, por que eu coloquei a mesma foto? Porque aqui também tem foco 5. Essas lâmpadas aqui, ó, tá vendo aqui? Essas são todas foco 5. E elas estão fazendo o que a gente chama de geral, né? Já devem ter ouvido aí, a geral tenta pegar a maior parte do palco, se não o palco inteiro. Essa minha geral, por exemplo, ela pegava mais ou menos da metade do palco para frente. Então, e aí, mais uma vez, se você quer fazer uma luz homogênea, uma luz que está pegando uma grande área, você vai fazer ela sem buraco. Então, essa aqui, ela faz essa área aqui. Essa aqui faz essa área. Só que não tem buraco entre as duas. Essa aqui faz essa área, não tem buraco. Essa aqui faz aqui, não tem buraco. Então, são todas foco 5, abrindo bastante para pegar o palco inteiro, não ter buraco e fazer essa luz homogênea entre todo mundo. Show? Aqui, por exemplo, só para vocês também terem uma noção de número das coisas, né? Aqui eu tenho 10, não dá para ver aqui, mas eu tenho 10 lâmpadas na geral. E só nessa lateral aqui da frente dá para ver que eu tenho 8, né? Então, é bastante lâmpada. Mais exemplos de foco 5. Aqui a gente vê a foco 5 no contraluz. Aqui está fazendo as meninas, ó. E aí, poderiam me perguntar, por que tem duas e não uma? Porque elas estão ligadas em série. Também porque o desenho das duas ficaria tão bonito quanto se fosse uma só. É uma escolha. Mas é uma foco 5 aqui, uma foco 5 aqui, ligada em série, e aí elas fazem essa área inteira. Esse contraluz, na verdade, é exatamente esse mesmo contraluz daqui, que é o contraluz que faz o palco inteiro. Então, aqui, na verdade, ele faz o meu meio do palco inteiro, aí eu tenho mais 2 aqui. Por que eu usei 6? Eu tenho 6, né? Por que eu usei 6? Por causa da amplitude do palco, da altura da vara, esse tipo de coisa. Não é, você vai sempre usar 6 para fazer. Não, vai ter teatro que você vai usar 4. Vai ter, sabe? Mas para fazer um contraluz completo, você vai usar algumas lâmpadas, provavelmente foco 5. Eu já fiz contraluz completo com foco 1, mas eu precisei de dezenas de foco 1, sabe? Se fosse uma foco 1, ia fazer um... não ia nem pegar as meninas direito. Então, tem aí esse contraluz de foco 5, você vê que ele abre bastante. E aqui é a mesma coisa. Está fazendo o palco inteiro. Esses candangos aqui me atrapalharam. Está fazendo o palco inteiro e você vê que é simétrico. Aqui está o meio. E aí tem 1, 2, 3 para cá, simétrico. E 1, 2, 3 para cá, simétrico também. Então, são 6 no total.
esses dois ligam juntos, esses dois ligam juntos, esses dois ligam juntos. Por quê? Porque eles são 110, ok? Se eles fossem 220 e eu quisesse que eles ligassem juntos também, eu usaria um paralelo. Um paralelo é a mesma coisa que uma série, só que ao invés de dividir a voltagem, ele faz a voltagem igual. Quer falar alguma coisa, Vitinho? Eu queria perguntar duas coisas, mas uma você já respondeu. Eu ia perguntar esse negócio da série. Sempre que você subir o canal lá na mesa, as duas vão ligar ao mesmo tempo, independentemente, né? Você só consegue ligar separadamente se as duas forem 220. Sim, sim. E Ou se eu tivesse, por alguma razão, usando uma linha que só chegasse a 110, mas isso é quase impossível, assim. É bem raro. Entendi. E como é que você diferencia uma série de um paralelo na vista, assim? Ai, galera, eu vou ficar devendo as fotos da série do Paralelo, mas eu posso explicar. Primeiro que, se você for chegar no teatro, provavelmente a série e o Paralelo vão ter fitas. 90% das vezes a série vai estar em azul e o Paralelo vai estar em vermelho. Mas o que diferencia principalmente a série do Paralelo é que a série vai ter um cabinho solto. Um negocinho assim. Mas, se você está começando, independente do que você acha, pergunta para o técnico. Ele vai te dizer se é sério ou se é paralelo. Não arrisca, não queima a lâmpada à toa, ok? Mas normalmente é isso. Se você alugar, a série sempre vai estar em azul, o paralelo sempre vai estar em vermelho, ou algo parecido, mas eu nunca vi um paralelo que não era em vermelho. A galera bota uma fitinha vermelha. E eu vou pegar a foto da série do paralelo, prometo. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? Então, vocês viram aí que a gente falou muito só da par, né? Tipo, só da par a gente já falou dessa. Vamos pro PC, então, que é o classicão, foquinho, né? Faz esse desenho aí. A pessoa faz esse... A questão do PC é que ele vai fazer esse foco fechado, ou um foco delineado, né? Ou melhor, uma luz focada. Ele vai ter a borda bem definida. Então, ele faz esse tipo de desenho que a gente conhece bem, né? O clássico foquinho. A lente dele é assim, é uma lente plano-convexa. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, um momento. A par se chama par porque é Parabolic Aluminum Reflector. Só isso. Porque, enfim, ela é uma parabólica de alumínio e ela é redonda daquela maneira porque o alumínio atrás é uma parabólica que reflete para frente. Simples assim. Mas é interessante isso. Tu sabe porque é uma sigla, né? Vamos achar que... Aí a galera pergunta, é par porque elas ligam juntas? Não. A galera fala muito isso direto. Então tem essa lente. Essa lente é uma lente plano-convexa. Por quê? Porque ela é plana aqui, convexa aqui. E aí é o mesmo esquema. Aqui dentro tem uma lâmpada. É diferente da lâmpada da par. É uma lâmpada em outro formato. Mas tem uma lâmpada. Ela vai brilhar, vai refletir pela carcaça, vai ser refratada pela lente e vai fazer esse foco definido. A questão da ótica toda eu não vou explicar aqui, na verdade nem sei direito. É uma coisa complexa mesmo. Na verdade, a coisa da galera de fazer refletor, imagina, Madu, eu também tive vários problemas hoje. A questão da galera que faz refletor é muito elevada. Assim, o rolê é bem científico. Então, tem essa lente, tem esse formato, ela é assim, né? Na real, ela tem essa... Parece tipo um monóculo grande, né? E ela vai projetar esse círculozinho. Ele é ajustável, então você pode aumentar e diminuir esse círculo. Ele tem um carrinho atrás que você gira, muito simples. Você faz assim, aí ele aumenta ou diminui. Ok? Aí a gente tem exemplos aí do PC. Aqui, por exemplo, a galera estava aqui no contra da parede e tal, tem um contraluz no chão que está vindo lá de cima, aquele mesmo contraluz que eu mostrei para vocês. E aqui eu tenho um PC que estava aqui em cima e está fazendo a nossa amiga aqui. E aí você vê aqui, ó, no chão, tá vendo a borda redonda? É o foquinho dela, ok? E aí você vê aqui, ó, tá vendo a sombra dela aqui?
ela, se ela andasse para trás, ela perderia a luz. Era um foco bem fechado. Ela, na verdade, a ponta do foco está aqui, né? Ele estava até marcado para os alunos não se perderem. E ela estava bem lá no finalzinho do foco. Show, e fez ela inteira. E é exatamente isso aqui, né? Isso aqui, na verdade, é um desenho sobre como funciona a bambolina, mas eu usei para essa questão também. Não vou falar da bambolina aqui. Mas posso falar também. Bambolina é esse pano que você coloca para as pessoas não enxergarem o refletor. Por isso que tem esse cara aqui, ele não consegue enxergar o refletor, ele só enxerga a luz. Mas é basicamente isso, né? A mesma questão, aquela história que eu já mostrei para vocês lá na primeira aula. Pegou o cara aqui na ponta, a luz veio até aqui, fez ele inteiro. A mesma coisa aqui da moça, fez ela inteira, ok? Aqui você até vê que tem uma diferença de angulação desse cara aqui para ela. Esse aqui está mais pinado, né? Tá mais em cima dele, e esse aqui está um pouquinho mais longe dela. Então ela fica um pouco mais iluminada de frente e ele levemente mais pinado. Nesse caso, esse aqui dela é o que se assemelha mais com esse nosso exemplo aqui. Ok? Vitinho, tem alguma questão? É porque a sua mãozinha está levantada. E é a mesma história, só para a gente lembrar, não sequelem aí, galera que atua, galera que vai iluminar. É aquela história, tem que estar dentro, não fica na frente nem atrás. Ok? E aí a gente vê que o PC você pode ajustar. Então, se você está tendo esse problema, teve esse problema no ensaio geral, não sequela, vai lá, ajusta, abre ou fecha. Show? Exemplo, voltamos aí para nossa modelo. Esse refletor nela aqui era um PC. Ó. Ele dá essa marquinha aqui, tá? PC fechadinho nela, pinozinho nela. Ok? Uma coisa importante, eu não trouxe exemplos de áreas muito grandes, mas o PC, ele abre a beça. Ele abre 70 graus. Então, enfim, se você colocar no papel, coloca lá 5 metros de altura, 70 graus de abertura, tu vai ver que o bagulho vai fazer uma área enorme. Então, ele não só serve para esse tipo de foquinho, como ele serve para muitas coisas, na real. Vou dar aqui exemplos. Aqui é o desenho dela, né? Mas eu não tenho um exemplo de área grande. Mas, por exemplo, se você está num teatro de arena, galera aí que me perguntou sobre o teatro de arena, se você está no teatro de arena, você vai fazer a geral provavelmente de PC. Por quê? Porque a arena é redonda, o PC é redondo. A luz da par não é redonda, a luz da par é reta. Então, você faz a geral com os PCs para a mesma ideia. Se você está fazendo uma área grande de luz, você vai manter ela homogênea, sem buracos. Isso é um pouco mais complexo com o PC, aí é um pouquinho mais avançado de entender. Mas você abre eles bem e aí vai juntando um no outro. E você vai fazendo uma grande área circular. Show? E muitos lugares você vai ver, ao invés de você achar contraluz de par, você vai achar contraluz de PC. E é a mesma coisa, o PC vai estar abertão, fazendo uma área enorme, e aí você vai juntando um no outro e fica tudo bonitinho, homogêneo. Ok? Um exemplo aí de PC iluminando cenário. Foi um festival que eu fiz aí recentemente, e isso é uma coisa interessante de falar, porque, por exemplo, eu provavelmente não iluminaria esse cenário dessa maneira. Porque, enfim, esse desenho é legal, ele é bonito, mas eu acho que não favorece tanto esse cenário em específico. Mas eu estava num festival, e essa era a única opção que eu tinha. E esses PCs, na verdade, não eram PCs para fazer cenário, ou PCs que estavam largados lá. Eram PCs de chão que estavam apontados para o meio do palco. Eu falei, galera, posso pegar aqui e usar para o cenário? Peguei, afinei simetricamente e afinei eles para o cenário. Aí abri o quanto eu queria abrir, para não sair muito, para não fechar muito, e coloquei eles no meu jornalzão lá, fazendo o fundo da cena. Ok? Aqui, aquele, né, que pega foto de turma dos alunos. Mas aqui é interessante também para ver também o PC iluminando o cenário. Nesse caso, seria a parede. Vocês vão ver essa parede aqui, 30 mil. É a coisa que eu mais iluminei na vida. Mas aí você vê também quantas maneiras você pode iluminar uma mesma parede, né? Eu já mostrei aqui várias, vou mostrar mais ainda. E esse aqui eu particularmente amei, que eu fiz esses 5 PCzinhos, e eles tinham essa coisa de... A gente vai entendendo também conforme o tempo, né? Mas eles tinham essa coisa uniforme, era bonitinho, então era como se fosse as cenas felizes da escola. Não era tão bobo assim, né? Mas depois eu vou falar um pouco mais, mas era essa coisa mais tranquila, mais uniforme.
e que tinha esse acabamento bonitinho que eu gostei bastante. Beleza? Que horas são? Ixi. Fresnel ou Fresnel ou Frisnel é uma polêmica. O que acontece? Teve esse cara chamado Jean-Louis Fresnel. Jean-Louis Fresnel. Ele era um francês e ele inventou essa lente. A gente viu que a lente do PC era retinha, né? A gente vai ver aqui que a lente do Fresnel é assim, ó. Ela tem essas ondas. Ela tem esse desenho aqui. Enfim, ele inventou essa lente e essa lente foi uma revolução. Começaram a usar muito e usam muito no cinema. E ele é basicamente um PC, né? A mesma coisa, ou se você quiser pegar o vice-versa, o PC é ele focado, mas ele é como se fosse um PC desfocado. Essas ondas fazem o mesmo sistema, elas refratam a luz, deixam a luz mais difusa, e aí o que isso aqui seria um PC, esse aqui é um Fresnel. Simples assim. E é o mesmo esquema, você pode abrir e fechar ele o quanto quiser. Ok? Uma coisa que eu esqueci de falar é que... eu falo Fresnel. Eu tenho essa... eu luto há anos, porque eu sou a única pessoa no Rio de Janeiro que fala Fresnel, e eu acho que é assim que é o certo, porque o cara era francês, né? Não devia, esse S não devia rolar aí. Mas uma coisa, eu não coloquei as potências dos refletores, eu vou colocar depois, mas o Fresnel tem milhares de Fresnel e um monte de versões, principalmente para cinema. Tem alguns que são 20.000 watts, tipo uma parada mortal, assim. Mas a maioria que a gente usa no teatro é 1.000 watts ou 500 watts. Lembrando que ele é de 220 volts, então você vai ligar ele em 220, ele não vai queimar, né? É bem diferente da par 110. E voltando um pouco na questão da par, tô falando rápido, né? Voltando um pouco na questão da par, já vou te dar a palavra, Vitinho. A par 220, ela existe, tá? Eu falei muito da par 110, mas a par 220 existe e ela vai funcionar que nem um refletor 220, normal. Só isso. O Fresnel, aí, se você encontrar o de 500 watts, ele vai ser mais menorzinho e o 1.000 watts vai ser normal, mas ele vai ser mais grandinho. E a mesma coisa com o PC, tá? O PC tem 1.000 watts e tem 500 watts também. E também tem outras potências, mas essas são as que a gente usa principalmente no teatro. E isso, o que isso vai mudar, né? O que a potência muda? A quantidade do brilho. O de 1.000 watts brilha muito mais do que o de 500, o dobro, basicamente, né? E também esses refletores em específico vai aumentar também o grau de abertura e o tamanho deles. Pode falar, Litinho? Eu queria perguntar se quando você falou de diferentes formatos da luz, era no caso do PC e do Fresnel, quando você fala que quero deixar o foco quadrado ou retangular. Não, isso é no elipso, a gente vai chegar nele. Tá. Ok? Então é isso. Fresnel aí. Fresnel é muito usado para fazer geral, para fazer contra também, mas principalmente para fazer geral. Você vai encontrar muitos teatros que usam Fresnel de geral. Eu particularmente não gosto muito porque difunde demais, mas muitas vezes você vai encontrar. E para outras funções também é bem útil em geral. E é pensar nisso, né? É basicamente um PC difuso e tal. Ele tem essa coisinha que você vê que o PC não tinha isso, mas o PC tem, inclusive você pode usar também, só que é mais incomum o pessoal usar. Você tem esse negócio que é o Barre d'Or, que é basicamente essas paletinhas que, como o Fresnel abre muito, você pode fechar essas paletas e ajustar o que está sobrando. Ok? Eu não tenho muitas fotos de exemplo de Fresnel, porque onde eu trabalho não tem. Então eu não tenho muitas fotos. Mas aí trouxe um exemplo aí do Pinterest, que é basicamente isso, né? Você vê como ele é abertão, difuso, tipo, até a maneira como ele marca na fumaça é bem difusa. Diferente da par que a gente viu que era quase um raio laser, ele é mais abertão e ele ainda está fechado a beça aqui. Então ele está abrindo muito. Esse, inclusive, está gelatinado com uma gelatina amarela, né? Elipsoidal, ou elipso, que nem a galera chama. O elipso é de 220 também. Uma coisa só, para quem
eu mesmo, mas para quem não entende muito de eletrônica, como é que funciona essa coisa da voltagem, né? Se você, por exemplo, tem um refletor que é 220 e você liga ele no 110, ele vai ligar na metade da potência. Então, se eu tenho um refletor que é de 1000 watts e eu ligo ele em 110, ele vai ligar em 500 watts. Simples assim. E a mesma coisa lá na mesa de luz. Se você der um refletor a 50% na mesa de luz e ele for um refletor de 1000 watts, ele vai ligar a 500 watts. Simples. Ok? O elipso é um dos refletores mais versáteis que tem, é um dos mais badalados que tem. Ele é muito útil, é muito teatral, ele tem várias funções. Ele tem várias funções aí que são muito úteis para o teatro. Você pode cortar, ele tem essas facas aqui, tá vendo? Que você pode cortar e fazer isso que você me perguntou, Vitinho, fazer um foco quadrado, fazer vários tipos de formas que estejam ali dentro da coisa das facas, fazer uma coisa mais triangular. Ele ainda tem a opção de você focar e desfocar, então o foco dele é ajustável, você escolhe se ele vai estar focadão ou se ele vai estar difuso, ou seja, ele é muito versátil. Ele ainda tem a função dos gobos, que são esses desenhos que o pessoal usa, já devem ter visto. Ele tem a função da íris, você coloca a íris dentro dele e abre e fecha, e aí o foco abre e fecha junto com a íris. Esses gobos, tá? Não vem com ele, é uma coisa que você compra, é um pedaço de alumínio que você coloca num porta-gobo e coloca dentro do refletor. E aí ele vai projetar esse desenho, você foca e aí ele projeta o desenho. Ele tem duas lentes, isso é uma coisa interessante, é uma coisa mais técnica, mas é uma coisa interessante porque os outros refletores que a gente viu até agora, eles tinham uma lente. A PAR tinha uma lente, o PC tinha uma lente, o Fresnel tinha uma lente. O Ellipse ele tem duas lentes. Ele tem uma lente atrás, uma na frente. Perdão, ele tem duas lentes na frente e a parabólica atrás. E aí você ajusta essas duas lentes e é isso que permite você desfocar e focar ele. É uma maquinária complexa, não vou entrar aqui no detalhe da coisa, mas se vocês tiverem a oportunidade de algum dia pedir para alguém abrir um elipso para vocês, dá para ver essa maquinária, não abram sozinhos, é um pouco complexo dentro dele. Ok? Exemplos. Peguei aí do Pinterest. É isso, né? Uma perfeita janelinha. O que a pessoa fez aqui? Jogou um elipso lá embaixo, colocou um gobo nele e jogou ele para fazer essa janela como se estivesse entrando a luz da janela lá de fora. Ok? Inclusive, se tivesse fumaça, ele estaria marcando aqui. E esse é um dos exemplos mais clássicos de utilização do elipse, né? Esse aqui, essa cena, na verdade, não era nem essa moça que ficava e tal, a razão do qual o refletor está aí, mas era basicamente uma coisa que o cara ele entrava com as mãozinhas assim, e aí ele fazia as mãos colidirem no meio de um monte de coisa que estava acontecendo. E aí... Aqui tá melhor. E aí ele entrava só com a mão, ele ficava fora, e ele entrava só com a mão, e aí quando ele batia era a queda do asteroide lá da história da peça. E aí eu fiz essa linha no chão para ele colocar a mão dentro e ir entrando. Então isso aqui, na verdade, se eu abrisse essas facas aqui, ó, ele seria uma bola enorme, redonda. Enorme não, ele seria uma bola redonda. Mas como eu fechei as facas, aí ele fez essa coisa que ficou uma linhazinha e mexi no foco da maneira que eu quis. Aqui também é um elipse. Eu fechei ele à beça e desfoquei. E aí eu fiz um pontinho de luz. Ok? Uma coisa importante é que eles têm vários graus. O PC, por exemplo, ele abre um grau definido, né? Você pode ajustar ele, mas ele é aquilo. A PAR, principalmente, então, ela abre o que ela abre. O elipso, você tá vendo que ele tem essa parte aqui que solta? Ó? Ele tem essa parte que você consegue tirar. Você desenrosca esse botão aqui e isso sai. Isso aqui é o que define o grau de abertura dele, porque é onde fica a outra lente. Aí você tira isso e troca. Por exemplo, tem elipso de 70 graus, tem elipso de 50 graus, tem elipso de 36 graus, tem de 19, tem até de 5 graus. Então, você troca o grau de abertura dele. Okay?
Aí trouxe exemplos aqui, mais uma vez, de grande Renato Machado, Guanabara Canibal, aquela companhia, grande companhia aqui do Rio de Janeiro. E aí o Renato fez essas duas demarcações aqui para esse ator e para esse ator. Matheus Macena, maravilhoso. Não acredito que eu esqueci o nome dele. Reinaldo, perfeito. Reinaldo, Enfim, ele fez esses retângulos como? Jogou um elipso lá, cortou e fez os focos que ele queria para esses dois atores, ok? Aqui eu estou dando um exemplo que esse elipso está fazendo uma lateral. A gente não falou que a gente estava fazendo o lateral, corredor, mesma coisa, né? Mesma função. Digo, nessa situação. A gente não estava falando que fazer corredor de par foco 2 é útil. De elipso também dá, e é super legal e super funciona. Então, você corta o elipso na distância da lateral que você quer. Então, eu tinha um elipso aqui e outro aqui, né, que está fora da foto, mas que fazia também igual, simétrico, do mesmo esquema, fazendo essa linha, essa lateral em que eles estavam. Ok? Mais exemplos? Aqui é um gobo, né? Eu usei um gobo que a gente chama de gobo de raiado, já mostrei isso para vocês. E aí tinham 3 elipsos, na verdade, um vindo daqui, outro vindo daqui e um vindo de cima. Então, os 3 faziam esse desenho também no chão e faziam o raiado em cima dele. Mesma coisa aqui. Calma aí, deixa eu tirar. É que vocês estão. Pronto. Mesma coisa aqui. Tem um raiado vindo daqui e o raiado vindo daqui. Isso são gobos nos elipsos. Ok? Esse aqui eu coloquei, que ele é bem interessante, porque tá vendo esse SA aqui? Isso é luz. Inclusive, foi esse meu amigo que fez, porque ele é muito bom em fazer gobo. Você consegue fazer gobo. Se você pegar um pedaço de alumínio, se você recortar uma lata de Coca-Cola, tem inclusive a lenda de que a lata de Coca-Cola é a melhor. Se você pegar uma lata de Coca-Cola e furar ela, e cortar ela, enfim, estilete, cuidado, mas cortar ela de uma certa maneira, você consegue colocar essa lata de Coca-Cola no porta-gobo e usar como gobo. Então, por exemplo, eu já fiz uma suástica que era Terror e Miséria no terceiro Reich, do Brecht, e aí eu fiz uma suástica com lata de Guaraná, e coloquei dentro do porta-gobo. Esse, em específico, é uma coisa que se chama papel cinefoil. O papel cinefoil é um papel bem caro, que ele é muito fosco e ele não deixa a luz passar. Então, você coloca o papel cinefoil tipo do lado de um refletor, ele vai fazer a função de não deixar a luz do refletor vazar para lá. E aí, só que se você pegar o papel cinefoil e fazer o furo no papel cinefoil, ele vai servir de gobo também. Cuidado, porque por mais que seja papel cinefoil, é um papel. Então, não deixa o refletor ligado 5 horas, senão vai dar ruim. Mas tem como você fazer isso. E, por exemplo, esse era o símbolo da escola. Não sei se dá para ver. Ai, merda. Não dá. Mas as meninas tinham esse símbolo na camisa. E aí eu falei, pô, vou jogar esse símbolo na parede, a escola da galera. E aí esse meu amigo, que é muito talentoso, ele pegou o cinefoil com uma agulha e foi furando. Eu comprei um negócio de... Você vê que o artista, ele é louco. Eu comprei um negócio daqueles de criança, de desenhar letra. Aí eu coloquei em cima, pedi para ele fazer, ele pegou uma agulha e foi furando, porque é muito exato. Se você fizer tipo a la caralho, vai dar errado. Então aí ele foi furando com a agulha, não sei o que, demorou tipo umas 2 horas para fazer isso e ficou lindo. Então mais uma função aí do elipse. Queria dar um alô também para a gente, já que a gente já está indo aqui, conforme os refletores estão passando, a gente vai entendendo muito mais tudo, né? Isso aqui, por exemplo, esse azul que está caindo nessa galera, é um PC. Eu joguei um PC com uma gelatina azul e fiz a galera inteira. E nada. Eu uso elipso de pá, e aqui a gente vai ver a ribalta ainda, mas aqui, onde está meu mouse aqui, tem uma ribalta que está iluminando eles de baixo. Ok? Não, mas cuidado com essa coisa de gelatina no PC, porque o PC ele brilha legal, mas ele não brilha muito. Então, se você coloca uma gelatina forte nele, normalmente as gelatinas azuis escuras como essa são muito fortes e não deixam muita luz passar, só funcionou porque essa cena era muito escura. Senão ia ficar ridículo.
E aqui, por exemplo, a gente vê a Foco 1 em ação fazendo cenário. Lembra que eu falei da coisa do PC, que o PC, eu fiz os PCs, tá, não sei o quê, blá, 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 e eles eram redondinhos, e era bonitinho? Essa era a escola mais sinistra e tal. E aí eu fiz as pares cruzadas com foco 1, porque eu usei foco 1 para delinear bem as linhas, as marcações e fazer o desenho. Foi difícil a beça afinar isso. Beleza. Alguma questão? Tá muito conteúdo hoje, galera? Bastante, né? Mas tudo bem. Vocês estão seguindo mesmo? Eu fico meio perdido. Tá legal? Ok. Então, Localite. Localite também é 220. Ok. Agora eu esqueci a potência da Localite. Eu acho que é 300 watts. Mas eu posso dar uma olhada depois. Mas, enfim, também não importa tanto. Ela faz um facho muito pequenininho. Ela é uma lindeza, é um baby. E ela faz esse facho bem pequeno que a gente consegue ver aqui. Aqui eram estrelas que eu tinha num cenário de uma peça infantil. E aqui eu tinha um monte de lookalike e cada uma fazia uma estrela. As estrelas não estão aqui, tá? Na foto. Ela estava lá em cima, no ordimento, mas cada lookalike fazia uma estrelinha. Então elas fazem esses pontos. Por que eu coloquei essa foto que a gente já viu, sendo que a gente já sabe que isso é um elipso? Porque é isso, né? Voltando também à versatilidade do elipso. O elipso dá para você fazer como se fosse uma lookalike. É o mesmo tipo de foco, né? Claro que o brilho vai ser diferente, a maneira como você vê vai ser diferente, a temperatura da cor vai ser diferente, mas o formato é bem parecido. Uma coisa interessante é a gente perceber a diferença da temperatura, porque aqui eu usei uma gelatina que corrige para azul. Isso eu vou... Me lembrem de falar isso na próxima aula, eu posso esquecer. Mas tem muitos tipos de gelatina, eu não vou entrar muito, porque tem tantos tipos de gelatina que seria muita coisa. Mas tem as gelatinas mais clássicas, né, que são tipo vermelho. Mas mesmo assim, você tem um vermelho, aí tem tipo 30 vermelhos, tem 30 modelos de vermelho. Tem o azul então é um inferno, tem tipo 70 números de azul, sabe? E cada um é realmente de uma maneira específica. Então, por exemplo, essas aqui que eu estou usando é 61, é 61 número, que é um tipo de azul que corrige a luz de teatro normal, que tem essa cor meio amarelada, para uma luz mais branca. E o que é esse tipo de gelatina? Que é o CTB, que é Correct to Blue. Ou, imagina, Vicente, pode ir. Gente, eu sou terrível. As pessoas me mandam mensagem no privado e aí eu acho que tá mandando para todo mundo. Aí eu respondo a pessoa. Cuidado. Mas, enfim. Então é isso. Tem tanto a gelatina que corrige para azul, que é Correct to Blue, e tem também a que corrige para laranja, que seria também o que a gente chama de âmbar, mas é laranja, que é CTO, que é Correct to Orange. E ela vai corrigir para o laranja. Então, e o que é isso também? É ao mesmo tempo esfriar e esquentar a luz. Então, tem toda uma gama de gelatinas que servem para esfriar ou esquentar a sua luz. Nesse caso, eu queria uma luz mais fria e eu esfriei com uma gelatina que corrige para azul. Ok? Um pouco complexo, mas não, demora um pouco também. A questão de gelatina é uma experiência, assim, você tem que testar, fazer peça, entender, aí você usa uma gelatina que você ama, aí você fica usando ela para sempre, aí depois você vê outra que fala, nossa, essa é linda, e cada uma serve sua função, e aí tem gente que odeia gelatina, fala, eu não gosto não, né? Então, tem iluminadores que gostam muito de usar, tem outros que não, é uma coisa... E também com os LEDs vindo. Agora, quando não tinha LED, galera, que era tudo era gelatina. Então a galera realmente, os iluminadores mais antigos, eles sabem muito usar a gelatina muito bem. E uma coisa muito importante, se você pegar uma gelatina e ver ela aqui, ela não vai ser a mesma coisa de quando você ligar.
A cor vai mudar no refletor. Ainda dependendo do refletor. Se você colocar uma gelatina numa par, ela vai dar uma cor diferente de uma gelatina no PC. Porque elas brilham diferentes e têm temperaturas de cor diferentes. Okay? Satellite. Então, eu trouxe... Será que vai dar tempo? Dá sim. Eu trouxe um vídeo. Trouxe 2 vídeos, na verdade. Que são de uma peça. E eu acho legal para a gente exemplificar essa coisa do lookalike e ver a versatilidade mesmo. É a gente pensar tipo, que os refletores eles estão aí para ser o que eles podem ser. Assim, não é tipo, a par faz geral, a par faz contra. Tipo, o lookalike vai fazer o que eu quiser, contanto que sirva o propósito. Então, trouxe esse vídeo aqui. Eu não sei se vocês... Vê se vocês vão conseguir ouvir o som do meu computador. Calma aí. Um momento, vou pegar um fone ali atrás. Ok, um momentinho que eu tenho que botar o som de volta aqui que eu tinha tirado. Beleza. Então, esse é o vídeo do ensaio da peça. E aí depois eu vou mostrar o vídeo da peça com a luz, ok? Só para dar uma contextualizada, essa era Lira dos 20 anos, que é uma peça que foi escrita contra a ditadura, e é basicamente a história de alguns jovens na época da ditadura que estavam lutando contra e organizando um movimento estudantil e propostas comunistas e tal, enfim, toda essa questão. E aí você vê aqui, eu queria só chamar a atenção, que aqui a gente tem essas mochilas, né, na frente, e a galera lá atrás. Então, vamos ver aí, deixa eu ver se... Me diz se vocês estão ouvindo. Não, né? Eu não compartilhei o áudio ainda. Vamos ver agora. Alguém aqui já fez 32 dias de greve seguidos só para conseguir... Tá um pouco baixo, né? Aqui para mim tá bom. Tá bom, vamos aumentar para mim. Beleza. Aí vamos só dar uma olhada na também cena? bom. Show, obrigado, galera. E aí a gente vê depois a cena com a luz. E um papel higiênico e um garfo para poder comer? Já levou um choque elétrico no computador encharcado? Oi? Ok, tudo certo? Vamos lá, voltar. Encharcado? Alguém aqui apoiou ou apoia a ditadura? É isso, ela falou, deu papo, foi para lá. E começa a música. Vai começar a música. Oi, gente. Galera levando esporro, tá circulando mensagem. Lucas! Beleza, né? Deu para sacar o que aconteceu. Ela deu papo contra a ditadura, eles sentaram lá, começaram a andar para frente e para trás, coreografia, indo em direção à mochila. Ok? Lembrando que eles são estudantes. Agora... Ué, cadê o outro vídeo? Tudo bem? Deixa eu buscar ele aqui. Um momento. Óbvio. Um momentinho, galera. Essa era a peça de uma
ótima diretora aqui do Rio, Julia Stockler, grande atriz, grande atriz. E aí eu vou pegar, o vídeo não é o melhor de todos, mas eu vou pegar mais ou menos o mesmo momento da peça, ok? Que a menina deu o papo, ó. Vamos assistir junto. Estão vendo? Sim, sim. Show. Show. Por que eu trouxe isso? Só para a gente ver aí um exemplo de lookalike. E também porque, pô, é maneiro, eu gosto dessa cena. Mas, e também para a gente viajar um pouco, porque eu acho que viajar é bem perigoso, mas de vez em quando a gente pode se permitir viajar um pouquinho. E agora a tela ficou cheia. Que loucura, né? Mas a gente pode se permitir viajar um pouco no sentido de... Beleza. Tinha as mochilas lá. As mochilas eram um ponto central da cena, era um ponto central da coreografia. A música dava vibe total e tinha o movimento deles para frente e para trás. Então, o que eu preciso de fato? Tipo, eu preciso iluminar as mochilas e eu preciso iluminar a galera. Eu poderia ter feito de 1000 maneiras. Eu escolhi aquela maneira. E uma coisa importante da gente perceber é que eu não devia ter fechado, né? Mas a luz das localites que fazia cada mochila tinha uma cor diferente da maneira que os atores eram iluminados quando eles iam para trás. E justamente, eu coloquei a mesma gelatina que tem aqui lá nas localites. E aí eu criei uma profundidade de cor. Eu criei uma diferenciação entre as mochilas e entre a galera. Deixa eu tentar buscar de novo, só para... Ah, não, eu nem fechei. Ó, então, aqui você tem que ela está mais branca, né? A luz está mais branca, ela está no máximo bombando, e a luz lá atrás está mais fraca e ela não tem gelatina nenhuma. Então, ela é mais quente, mais cor de teatro, assim, mais amarela. Se eu não me engano, inclusive, eu tinha até uma outra gelatina, que eu não lembro agora, que era a 66 chocolate. Tem essa gelatina, chocolate. Então, pô, olha a ênfase, né, que as mochilas têm, e, tipo, também o que é o símbolo aí essa parte o que é a mochila? Tipo, a mochila é a sabedoria, tem um livro que eles estão procurando para combater a ditadura, não sei o quê, mas ao mesmo... Aí, vamos viajar, galera. Ao mesmo tempo, o que é o desenho, né? O desenho não são barras, tipo, o que é barras? A galera tá presa num sistema, a galera tá presa no academicismo, a cegueira do livro não deixa eles verem a realidade, o movimento do real. Então, enfim, várias questões aí que dá para viajar. Eu acho que não cabe muito fazer luz assim, querendo lacrar em tudo, sabe? Não faz sentido algum, até porque só depois que eu fui perceber, falei, caramba, eu meio que fiz umas barrinhas para a galera. Não era nunca a intenção, mas de vez em quando também pensar nessa coisa, o que o teu desenho está falando também. Nem sempre o desenho vai falar nada, tipo, não é? Mas pode acontecer. Então é isso, localite. E que horas são? Um momento. Galera, eu vou terminar por aqui hoje. E aí na aula que vem a gente dá uma olhada no satellite, nos outros refletores. Não tem problema nenhum a gente fazer isso. Não é proibido. Mas eu queria saber aí de vocês, foi bastante coisa, né? Mas deu para sacar como é que tá aí, alguma questão, algum comentário, algum carnaval que não vai acontecer?
Vocês são muito calados. Mas que bom. Que bom que deu para entender. Vou parar de gravar aqui. Tchau, tchau.